Então, nós aprendemos muito mais com as derrotas. Nós aprendemos muito mais com os problemas. Alguém que tem isso, atrai para si isso. Alguém que tem a Shekinah, atrai para si isso. E não foi isso que aconteceu com Yosef. Enquanto Yosef estava na casa de seu pai Jacó, Jacó se alegrava, comia, festejava, tinha uma vida plena. Mas quando seus irmãos roubaram Yosef de seu pai, os nossos sábios dizem que nunca mais Jacó parou de chorar, nunca mais Jacó sorriu, nunca mais houve uma festa naquela tenda, nunca mais, durante mais de 2 décadas, Jacó não parou de chorar. Por quê? Porque ele pensou que a referência havia sido perdida, que o filho havia morrido? Não. Ele nunca mais teve aquele sentimento positivo, porque a Shekinah foi levada junto com Yosef. E essa Shekinah foi levada junto com Yosef para a terra do Egito. E enquanto ele estava lá, ela permaneceu com ele lá. Ela permaneceu com Yosef lá. Foi essa Shekinah que fez Yosef ter aquela habilidade de desvendar o quê? Sonhos. Deu a Yosef a habilidade de sonhar. Deu a Yosef uma força que nenhuma carne tem, de resistir à mulher de Potifar. Deu a Yosef um altruísmo tão elevado de ficar mais de década dentro de um calabouço, sem ver luz de sol, em uma masmorra. É uma esperança que transcende o entendimento e a condição física de qualquer ser humano, esperar todo esse tempo para ser raspado, ser apresentado, e assim, num tatalar de dedos, a mesa virá, o jogo virá. E ontem, quem dormiu dentro de uma senzala, dentro de um calabouço, agora tem para si um quarto no palácio. Tudo isso, toda essa reviravolta, grave essa frase, a reviravolta é o sintoma da Shekinah. Quando Yosef se revela, você conhece toda a história, quando ele se revela aos seus irmãos, ele pede para que o seu pai venha. E quando o seu pai vem, ele ainda vem chorando, desacreditando. Mas quando o seu pai o vê, ainda que ele se chamasse Zafanat Paneah, ainda assim, quando o seu pai o vê e o reconhece, diz a Torá que Jacó se alegrou de novo. A Shekinah sobreveio de novo sobre ele. Sem a Shekinah, lágrima, tristeza, decepção, derrota. Com a Shekinah, a restauração. O grande legado de Hashem, no final do livro do Êxodo, não era só tirar o povo de Israel de lá. Mas o grande mistério que envolve essa história era trazer juntamente com o povo de Israel de lá os ossos de Yosef. Veja, eles saem de Canaã, vão para o Egito. Agora eles têm que sair do Egito e vir para Canaã. O nome disso é retorno. O nome disso é chuvá. Voltar de novo à sua origem. Voltar de onde saiu. Voltar de novo às suas raízes. Voltar novamente para o centro da vontade de Deus. Israel estava lá, mas lá não era o lugar dele. E porque aqueles ossos sagrados foram enterrados naquela terra, ainda que ele tivesse vivido grande parte da sua vida ali, tivesse sido honrado ali, ainda assim ali não era o lugar dele. Então ele faz um último pedido. Ele diz, eu sei que Deus já me disse isso, que um dia o nosso povo vai voltar de novo, vai fazer uma techuvá de novo, vai voltar à sua origem de novo, à sua base novamente. Vocês não podem me deixar aqui. Sabe-se lá quando isso vai acontecer. Não importa quando vai acontecer, mas quando acontecer, não me deixem aqui. Porque foi eu que trouxe vocês para cá. E vocês não podem voltar e me deixar aqui.
Mas como nós iremos te levar? Vocês vão levar o que sobrar de mim. Vocês vão levar aquilo que é a estrutura do meu ser. Aquilo que a terra não consegue consumir. Aquilo que é mais duro do que a ação da Adamá, da própria terra. Os meus ossos estarão guardados e repousados para que, quando vocês voltarem, vocês me levem junto com você. Agora, olhe para mim. É muito interessante entender que os ossos de Yosef foi lá na frente junto com Moshe. Os ossos de Yosef foram levados junto com Moisés lá na frente. Na cabeça de todo aquele comboio que ia em direção a Canaã, lá estava o lugar onde estavam guardados os restos mortais daquele homem. E aí então eu posso entender que foi a Shekinah que estava sobre a vida daquele homem, sobre aqueles ossos. E por causa da Teshuvá de voltar de novo para a Eretz Israel, que Deus fez a Shekinah descer sobre o Mishkan. Nós precisamos aprender um pouco sobre o milagre da continuidade. Nós não podemos ser estancadores de uma história. Nós temos que dar continuidade a uma história. Deve haver uma conexão entre você e os seus filhos, sejam eles biológicos ou sejam eles filhos espirituais. O legado de um pai é passar essa Shekinah para esse filho e esse filho dar continuidade a ela até o final. E ainda, senhoras e senhores, que sejamos vencidos pelo tempo, Deus ainda assim estará conosco. Ainda assim estará conosco. Porque quando aqueles ossos foram levados junto com Moisés, Deus se lembrou das promessas que havia feito para Yosef. Aqueles ossos foram levados e a Shekinah desceu sobre aquele mexicano. A última pessoa que foi portentora dessa presença foi o próprio Yosef. Agora, essa presença está sobre o mexicano, sobre Arona Kodesh, sobre a tenda da congregação, sobre o tabernáculo, ao retornar de novo para a terra prometida. Teshuvá é uma palavra forte. Retornar é uma palavra forte. A Torá me faz lembrar da história de uma única história de uma mulher não judia. Na Torá. Uma mulher egípcia. É a contramão do que eu estou falando. Lá em 22 de Bereshit, diz a história que essa mulher egípcia, portentora do passaporte mais poderoso dos seus dias, ela era portentora da nacionalidade mais forte do mundo. Há 4.100 anos atrás, ser egípcio era muito mais do que ser norte-americano nos dias de hoje. 4.000 anos atrás, o Egito era a potência, a maior potência do mundo civilizado da época. Há 4.100 anos atrás, quando a Bíblia narra a história dessa mulher, o Egito é a vanguarda da tecnologia. O Egito é o país mais avançado do mundo, tanto culturalmente quanto religiosamente. É a referência politeísta mais antiga que existe, de estrutura religiosa e de lidar com o mundo vindouro. Então, o mundo todo sonhava em vir ao Egito, conhecer o Egito, a glória do Egito e assim por diante. Ser egípcio há 4.100 anos atrás, Gênesis 22, ou melhor, Gênesis 20, ser egípcio na época de Gênesis 20 era ser uma pessoa respeitada em qualquer lugar que chegasse, era ser um poliglota, era ser um conhecedor de culturas e religiões, era ser conhecedor de coisas que nenhum país na época conhecia. E lá em Gênesis capítulo 20, conta a história de uma mulher chamada Agar, egípcia. E essa mulher foi vendida como escrava. Você imagine um romano vender outro romano como escravo?
Isso era proibido na lei romana. Imagine-se então na lei egípcia. Como pode os egípcios venderem uma mulher egípcia como escrava? Era proibido os egípcios escravizarem pessoas da mesma nacionalidade. Mas a Torá diz que Agar era uma escrava. Ela foi vendida como uma propriedade. Nos dias de hoje, nada é mais absurdo do que a escravidão. Eu acho que se tem uma data nesse país que deveria ser comemorada como muitas outras datas que existem, que são feriado, e essa data não é o dia 13 de maio. 13 de maio de 1888. Essa data deveria ser celebrada no nosso país, porque foi nessa data que a princesa herdeira do trono do Segundo Império do Brasil, chamada de Isabel, assinou a mais gloriosa lei que esse país já viu, chamada de Lei Áurea, a libertação total da escravidão. Isso custou caro para a monarquia, porque no ano seguinte, em 15 de novembro de 89, a monarquia foi extinta no Brasil, foi fundada a República como um troco pela abolição dos escravos. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com essa miserabilidade existencial, a escravidão. Ser escravo nos dias de hoje é impensável. É uma quebra de ética muito grande ser escravo nos dias de hoje. Mas há 4.100 anos atrás, não. Há 4.100 anos atrás era normal alguém ter escravos, servos. Existiam esferas de escravos. Escravo na nossa cabeça é aquele que trabalha na lavoura, mas existem vários tipos de escravo. Existem escravos que nunca trabalharam na lavoura. Então, a Torá diz que Agar, uma mulher egípcia de passaporte nobre, de corroborada de cultura, conhecimento e capacidade, foi vendida como escrava. Eu quis saber como isso. Olhe para mim, eu quis saber como Agar foi vendida como escrava. Por que ela foi vendida como escrava? A única referência que encontrei foi quando eu fui no British Museum, em Londres. E lá tem uma pedra da altura dessa parede, que é chamada por alguns de Roseta, mas ela é muito mais conhecida como Código de Hammurabi. É da época do Antigo Egito. O Código de Hammurabi são as primeiras leis que regeram sociedades de mais de 4.000 anos atrás. E é de lá que está escrito, lá no Código de Hammurabi, tem 3 artigos que me fez entender como Agar foi vendida como escravo. O primeiro artigo diz assim: se um homem possui posses, patrimônio, e morre, o seu patrimônio deve ser vendido para pagar a dívida. Alguém me entendeu? Diga amém. Código 1. Artigo 1. Artigo 2. Se um homem morre e tem dívida, e não tem patrimônio para ser vendido para pagar a dívida, então os seus filhos devem ser vendidos como escravos, o dinheiro arrecadado para pagar a dívida que ele deixou. Artigo 3 diz: se um homem morre e não tem patrimônio para pagar a dívida, não tem filhos para pagar a dívida, então sua mulher deve ser vendida como escrava para pagar a dívida. É do Código de Hammurabi que eu encontro a resposta para a escravidão de Agar. É do Código de Hammurabi que eu entendo que Agar certamente era uma viúva, seu marido morreu, não tinha posse, tinha dívida, não tinha filho, tinha dívida, então ela mesma deve ser vendida, passou a ser propriedade do portentor das dívidas, e esse homem levou ela ao mercado de escravos para se vender. Agora, ouça bem, uma escrava egípcia era 50 vezes mais cara do que qualquer outra nacionalidade de escravo. Por quê? Porque ela trazia consigo uma carga que as outras nações não conseguiam dar àqueles outros escravos. A carga do conhecimento. O conhecimento é a única coisa que distingue pessoas. As pessoas não são distinguidas por gênero, por cor de pele, por condição social. As pessoas não são distinguidas por finança, por dinheiro. As pessoas são distinguidas pela capacidade de conhecimento que elas têm. É assim que as pessoas são distinguidas umas das outras. Então eu vou conjecturar imaginando que naquele dia
Abraham e sua mulher Sarai estavam passando no mercado de escravos do Egito. E como toda mulher, ou a maioria delas, ao olhar para a vitrine de escravos, Sara escolheu a mais cara. Se eu fosse Abraão, eu ia falar, não, minha filha, essa é cara demais, escolha a mais baratinha. Imagina que ela bateu o pé e disse, mas eu quero aquela. E eu sei que você tem dinheiro para comprar. Aí é que está o problema, é quando sabe que tem dinheiro para comprar. Bom, de uma forma ou de outra, ainda na conjectura do meu pensamento, Abraão comprou aquela escrava de papel passado e deu para a sua mulher Sara. Preste atenção, Agar nunca cortou uma lavoura, nunca cortou uma cana. Agar nunca tocou boi. Agar nunca tocou cabrito, nunca foi atrás de nenhum tipo de criação e nenhum tipo de plantação. Aqui eu vejo o grande pulo do gato de Sara. Ela queria aquela mulher para absorver dela tudo aquilo que ela tinha de conhecimento. Então Sara colocou Agar dentro da sua casa, no lugar mais íntimo de sua tenda. Então Sara criou um vínculo tão profundo com Agar, que agora ela não consegue mais entender que são duas pessoas distintas, mas agora elas se fundiram e tornaram uma só. É daí que vem a ideia de Sara virar para Abraão e dizer, você coabita com Agar. Nós estamos tão fundidas, nós somos tão amigas, nós somos tão uma na outra, que você coabitar com ela é a mesma coisa que você coabitar comigo. Então você conhece a história e eu ganho tempo. A Torá diz que Abraão coabita com Agar e gera nela um filho. Veja só, antes da lei áurea ser abolida, ou melhor, assinada, uma outra lei foi assinada um pouco antes. Era uma evolução que estava acontecendo na escravatura no Brasil. A lei que foi assinada antes da lei áurea era chamada de lei do ventre livre. Não sei se você já leu isso na história. A lei do ventre livre dizia o seguinte, antes da lei do ventre livre era assim, o escravo tinha filhos. Os filhos dos escravos não eram deles, mas eram do dono dos escravos. Quem está me entendendo? Quem está me ouvindo? Ok? A lei do ventre livre dizia o seguinte, o escravo é propriedade do dono, mas o filho vai nascer livre. Todavia, nos dias de Agar, preste atenção, o que ela gerasse pertencia a Sara, legalmente. Então aquele filho, apesar de ser filho dela, da carne dela, da genética dela, não pertencia a ela. De fato, Sara não estava errada. Se Ismael tivesse qualquer outro pai, Ismael ainda seria propriedade de Sara. Mas o pai de Ismael é o marido de Sara, é Abraão. Então você imagina que quando ela dá luz para o menino, ela tem que ficar com o menino por um tempo. Ela tem que amamentar, e ela está ali com o menino. Depois que o menino desmama, eu imagino que agora a postura de Sara muda em relação a ela. Por quê? Porque, de forma inteligente, Sara não quer que o menino cresça com Agar. Porque se o menino crescer com Agar, vai criar vínculo entre eles. Então, agora Sara vai mudar a sua postura. Ela vai até Abraão e diz o seguinte, não é mais lícito, não é bom, não é legal, vai haver um vínculo entre o menino e a mãe, então ela não pode mais conviver conosco aqui dentro. Eu imagino que agora Agar é levada para uma outra tenda do arraial, a mais distante. E agora Agar deve ser exilada. Aqui, ó. Perdeu o marido, perdeu a dignidade, perdeu a nacionalidade, foi levada para uma terra estranha, Canaã. Você lembra que eu falei no começo? José vem para o Egito para voltar para Canaã. Olha Agar, sai do Egito e vai para Canaã. Ela perde tudo, dignidade, cultura, ela abre mão de tudo. Ela agora perde o filho que ela nunca teve quando estava no Egito, que ela não teve no seu casamento legal, e agora ela perde a sua
Liberdade, que mesmo sendo escrava, não sendo livre, eu falo de liberdade de clausura. Ela deve ser levada a uma tenda e não deve mais haver nenhum contato entre ela e a tenda principal, aonde ela viveu por muito tempo. Para que rompesse a ligação entre ela e Ismael. Agora, olha só o que vai acontecer. Ismael identifica que Sara é a mãe dele e o menino cresce. Lá na frente, a história vai mudar. Hashem vai dizer para Abraham que ele vai gerar um filho em Sara. Abraham tem 100 anos. Sara, 94. Sara? Não, Abraham tem 99, Sara tem 94. Olhe para mim. Eu não sei qual que é o maior milagre que Deus fez. Se foi fazer Abraham funcionar, ou se foi fazer Sara ter um filho. De qualquer forma, Deus fez as duas coisas. E fez com que ela embuchasse. Ficasse grávida. A Torá diz que o menino tem quantos anos, Ismael? 13. Quando Isaac desmama, Ismael começa a caçoar de Isaac. Eu entendo muito bem disso. Vou te contar uma história rápida. Eu sou o terceiro filho de 5. Eu nasci em 29 de janeiro de 1973. Quando eu nasci, sendo o caçula dos meus irmãos, eu botei o meu irmão mais velho no canto. Passei eu ser a estrela da casa. Eu passei a reinar lá em casa. E o meu reinado durou até o dia 10 de fevereiro de 75. Foi pouco o meu reinado. Durou um pouco mais de um ano. Quando nasceu a minha irmã mais nova do que eu. Loirinha, de olhos verdes. Sabe o que aconteceu? Todos os holofotes saíram de mim e foram para ela. E eu fiquei no canto. Fiquei jogado às traças. Então, assim como Ismael, eu comecei a caçoar da minha irmã. É normal. É normal quando alguém chega e toma o lugar que era temporariamente nosso. E a gente achou que era para sempre nosso. Quando o menino caçoa, agora olha o agir de Deus aqui. Quando o menino caçoa, incomoda Sara. Sara vai até Abraham e diz assim: eu não quero mais esse menino aqui em casa. Dispensa ele e manda ele voltar para sua mãe. Ah, se eu fosse esse Abraão, eu ia dizer, ué, mas só a mãe dele não é você, não? Você não fez todo esse trabalho para ser a mãe dele, agora não quer mais ser a mãe dele? Mas não. A Torá diz que Abraão dorme e a Shena aparece para ele num sonho e diz assim: não ache que está errado o que ela está fazendo. Porque eu tenho uma obra com esse menino. Eu vou levantar uma grande nação desse menino. A minha brahá está também sobre ele. Assim como também estará sobre Isaac, porque de Isaac eu tenho algo mais específico. Preste atenção no que vai acontecer. Quando Abraão acorda, ele diz assim: meu foco não é Ismael. Meu foco não é Abraão. Meu foco nessa mensagem não é Sara. O meu foco nessa mensagem é Agar. É Agar. Estou falando de restituição. Eu estou falando das centenas de anos que Israel ficou no Egito e não saiu de mão a banana. Eles foram restituídos, todos eles, durante todo esse tempo que ficaram lá por Deus, quando voltaram de novo para Canaã. Agora, ouça o que vai acontecer. Agar está abandonada lá na tenda mais distante daquele arraial. Qual seria a expectativa de Agar? Não há mais nada para perder senão a vida. As 3 coisas mais valiosas no ser humano. Primeiro é a vida. Por isso que quando alguém comete algum crime em alguns países que tem pena de morte, a pena capital, ou seja, a pena máxima é pagar com a própria vida. Então, nada na vida, no ser humano é mais precioso do que a própria vida. Segunda coisa mais preciosa, a liberdade. Por isso que quando alguém comete algum crime, se ele não morre, ele deve ser encarcerado. Então ele paga perdendo a segunda coisa mais importante, que é a sua liberdade. E a terceira coisa mais importante na vida de uma pessoa, a primeira é a vida, a segunda é a liberdade, a terceira é a paz.
Essas 3 coisas são as coisas mais importantes na vida de alguém. Qualquer coisa que te tirar a paz é caro demais, seja lá o que for. Seja lá o que for, nada pode esbarrar na sua paz. Ora, essa mulher já tinha perdido tudo. A única coisa que lhe restava era a vida. Então Abraão vira para Sarai e diz o seguinte: eu não posso dispensar o menino sozinho. Tem que dispensar ele e a mãe. Não, então pode mandar a mãe embora. Não, não é assim. Cadê o documento dela? Cadê a carta dela? Cadê a propriedade dela? Está aqui. Então agora você assina a alforria para ela. Ela está lá, pensando, ó vida, ó céu, nada vai acontecer, estou aqui, vou morrer aqui, vou sofrer aqui. E aqui, dentro da tenda, longe do alcance visual dela, Deus está trabalhando no oculto. Veja o que vai acontecer. E eu estou conjecturando para você entender. Abraão pega, coloca aqui no menino uma bolsa de um lado com pão, outra bolsa com água, pega o menino, enrola a carta de alforria, bota na mão dele, chama ele e diz assim: meu filho Ismael, está vendo aquela porta lá no fundo? Aquela mesmo que você foi proibido de chegar perto dela durante muito tempo? Está vendo aquela porta ali? Então, você vai lá com esse papel na mão e bate na porta. Vai sair uma mulher que você nunca viu. Mas ela te conhece. Quando ela sair, você entrega esse papel na mão dela e abrace ela, porque ela é a sua mãe. Então, deve ter sido isso que aconteceu. Quando ele bateu na porta, Agar deve ter pensado: bom, batendo na porta só deve ser o pior. Deve ser para eu morrer, deve ser para eu ser humilhado. Mas aí, nós entendemos que não. Quando ela abriu a porta, ela deu de cara com o seu filho, que ela já tinha dado por perdido. O que isso tem a ver com Pecudê? O que isso tem a ver com o final do Êxodo? Que restituição é essa? É a mesma de Jacó, que também, ao abrir uma porta, deu de cara com o seu filho, que ele já havia dado por morto por décadas. É a mesma ligação de restituição. É a mesma ligação que existe entre Mishirai e Israel. É a mesma ligação que existe nas indas e vindas da peregrinação da vida. Uma fase você está no Egito, outra fase você está em Canaã, outra fase você está em Canaã, outra fase está no Egito. E é sempre essa cruza de momentos, de peregrinações dentro da nossa própria alma, que nos faz encontrar surpresas de Deus na trajetória. E as coisas que a gente deu por perdido, de repente elas batem na nossa porta. E as coisas que a gente já achou que nunca mais ia sorrir, nunca mais ia se alegrar, agora elas estão nos abraçando. Foi no estalar de dedos, num estalar de dedos, numa espera de muitos anos, que Agar, ao abrir uma porta, se depara não só com a restituição do seu filho, mas na sua mão também a restituição da sua liberdade. Ela não é mais escrava, ela pode voltar para Mishirai, ela pode voltar para o Egito. Por que Deus permitiu isso na vida dela? Tirou uma mulher politeísta, pagã, e levou para morar com um único homem monoteísta do mundo da época antiga. A maior riqueza que Deus deu para Agar não foi o filho que nasceu lá de Abraão, não foi a sua alforria, a sua liberdade de novo. A maior bênção que Deus deu para Agar, a bagagem mais pesada que ela trazia no seu ombro, era ter aprendido sobre um único Deus, ter abandonado todos os deuses da sua tradição, ter quebrado a continuidade dos seus ancestrais. E agora ela vai dar continuidade à fala que eu disse desde o começo, ao monoteísmo através do seu filho. Para quem não sabe, Ismael é pai do povo árabe, são meios irmãos do povo judeu. Ismael é pai de todos os árabes, é dele que descendem os árabes. Vocês sabem que a maioria dos árabes também adoram um único Deus, também reverenciam um único Deus. Assim como os descendentes de Isaac, os de Ismael também reverenciam um único Deus. Não se prostram diante de nenhum outro Deus. E agora você imagina, do lugar onde ela estava, eu vou encerrar agora, tá? Do lugar onde ela estava,
até a fronteira sul de Israel com o Egito, que era para onde ela deveria ir, existe uma caminhada de 40 dias. Entre o lugar onde ela estava, na tenda de Abraão, nos carvalhais de Manre, até a fronteira sul de Israel com o Egito, existe um deserto chamado de Beersheba. Beersheba é um dos lugares mais áridos do planeta. Faz mais de 50 na sombra. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Talvez você nunca entendeu por que aqueles tuaregues, aqueles homens que vivem no deserto, ficam cobertos, só com os olhos de fora. Talvez você perguntou, mas esses caras são doidos, no calor eles estão cobertos. Por que eles estão vestidos? Porque aqui no Rio de Janeiro, quando faz calor, a gente tira a roupa. Existe uma diferença grande entre o Brasil e Beersheba. Sabe o quê? Em Beersheba não é semiárido. Em Beersheba não é árido. Em Beersheba é ultra-árido. Ou seja, é quase zero a umidade do ar. Por que quando você sente calor aqui, você vai tirar roupa e fica todo suado? Ai, que calor! E você não pode fazer isso no deserto. É simples. Porque se você tirar roupa no deserto, toda a água do seu corpo vai evaporar sem você perceber. E em 26 minutos você vai começar a ter convulsões e vai morrer, porque o seu corpo vai esvairir toda a água que ali existe. Porque não tem umidade no ar, então a água vai evaporar. Olha só que alegria para o menino, olha só que alegria para a mãe. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a nossa terra. Vamos voltar para lá. Eu achei que eu ia morrer e nunca ia voltar para o Egito. Talvez ia pedir que se eu morresse, alguém fosse para lá, levava meus ossos para o Egito. Pois é. Agora nós vamos. Vamos embora? Vamos embora. Saiu a mãe e o menino. Enfiou o pezão, enfiou o nariz em Beersheba. Andar um pouquinho, já começa a sentir o calor. O suor já evapora. Quem está me ouvindo? O menino tem um odre de água. Mamãe, eu estou com sede. Pode beber, meu filho. Ó, meteu para dentro, andou mais um pouco. São 40 dias de caminhada. Andou mais um pouco. Mamãe, eu estou com sede. Mas de novo, menino. Sim, bebe água aí. Bebeu de novo. Andou mais um pouco. Está tudo evaporando. Andou mais um pouco. Mamãe, eu tenho sede. Bebe água. A água acabou. Acabou, começa a contagem regressiva. Em 26 minutos ele vai perder os sentidos, ele vai ter alucinações. Por causa de desidratação em alto nível. Calor causticante. Areia na metade da canela. Então não tem água, o menino anda e não aguenta muito, começa a perder o sentido, começa a ficar tonto e cai. A Torá diz que Agar e vê um arbusto baixo, no meio de um deserto, um pequeno arbusto, uma pequena árvore. Então diz o texto sagrado que ela arrasta o menino e coloca ele debaixo, na sombra daquele arbusto, no meio do deserto de Beersheba. E a Torá diz que na distância de 2 tiros de arco, ela se distancia do menino, porque ela pensou, Deus faz as coisas pela metade. Deus me tirou da escravidão, Deus me tirou de Canaã, Deus colocou alegria no meu coração, me deu meu filho de volta, mas Ele está fazendo pela metade porque agora ele vai morrer. E eu não quero ver o meu filho morrer, então ela sai para chorar distante. E quando ela sai para chorar distante, diz o texto sagrado que um malach, um anjo, aparece para ela. Aparece para ela não por causa do choro dela, mas o texto diz por causa do choro do menino. A Torá diz assim, que o anjo disse para ela, eu vim porque Deus ouviu o choro do menino. Então a Shekinah não estava com ela, a Shekinah estava com o menino. O menino é que tinha a promessa. Foi com o menino que Hashem tinha feito um pacto. Então, se você chora e Deus não responde, é porque não tem Shekinah. Não tem kavaná, não tem relacionamento, não tem continuidade.
Deus te chamou para que você tenha continuidade, porque se a Shekinah estiver sobre você, você pode estar desmaiado, perdido no deserto, perder o sentido, agindo como louco, cabeça girando, pensando que vai morrer. Mesmo assim, uma lágrima sua faz o socorro de Deus descer em sua direção. O anjo vai lá e diz assim: por que você está com medo? Deus ouviu o choro do menino, ele não vai morrer, porque ele tem um mistério, ele tem uma promessa, então ele não vai morrer. Eu li um texto, não sei se cabalista, Joshua, que diz que o Malachim foi até onde estava o menino, no pé do arbusto, ele enfincou na areia um cajado e da areia brotou água. Aí, isso aí, ó. Brotou água ao tocar na areia, mas não era muita. Não era muita, era um pouquinho só de água. Só que a mulher, a mãe do menino, devia dizer: essa água aí não vai dar nem para chegar ali, porque nós já tomamos 4 baldes e andamos nada. O que a gente vai beber essa aguinha? O anjo vai e diz para ela: pode beber, você e o menino. Bebe vocês dois. E ela bebe daquela pouquinha água, o menino ressuscita dos mortos. Já tinha morrido, perdido o sentido. Então ela bebe daquela pouquinha água e a Torá não diz que ela bebeu de novo qualquer outro tipo de água. A Torá vai dizer que com a força daquela água, ela caminhou os 40 dias até chegar no Egito. Você já ouviu essa história de água no deserto, não já? Já, não já? Durante os 39 anos e 8 meses de Israel em sua peregrinação, 3 milagres nunca cessaram. Que foi o maná que caiu do céu, o fogo e a nuvem, que era em conjunto em unicidade, e a água. O único momento que a água parou de jorrar foi quando Miriam morreu. Leia o texto. Miriam morre, a água para de jorrar. Enquanto Miriam estava viva, a água jorrava. Miriam morreu, a água parou de jorrar. Por quê? Porque Hashem é meritocrata. Não existe esse negócio de que você tem direitos. Pelo menos a Torá não me diz que você só tem direitos. A Torá me diz que você tem deveres, para depois você ter direitos. Quem não cumpre deveres não tem direitos. Lá fora, as pessoas ensinam que você não precisa cumprir nada, que você já tem direito. Guti. Coisa linda do papai. Dos olhos azuis. Oh, coisa preciosa. Não trata de cumprir os seus deveres, não. Para você ver se você vai ter algum direito. Porque Deus é meritocrata. Sabe o que é isso? Deus trabalha segundo os méritos da Neshama daquela pessoa. A água parou de cessar quando Miriam morreu, porque aquela água não era uma resposta para a nação. Aquela água não era mérito de Israel. Aquela água era mérito de Miriam. Sabe por quê? Porque foi sobre as águas que ela salvou Moisés. Quando ela bota Moisés nas águas, Hashem vê aquilo como um mérito e diz: enquanto ela viver, nunca vai faltar água. Quando ela morre, porque a água não era do povo, a água era por causa dela. Então existem pessoas que vão andar com você, vai beber da água que jorra de você, porque o mérito é seu, não delas. Você sabe que o fogo daquele que caminhava com Israel à noite também não era mérito do povo, não, era mérito de Aharon. O texto sagrado diz que quando Aharon morreu, o fogo sumiu, a nuvem sumiu. Por que o fogo era mérito, era zerut de Aharon? Por quê? Por que era zerut de Aharon Hagadol? Por quê? Simples. Porque quando Hashem falou com Moshe na sarça, Moshe não acreditou que era Hashem. Então Hashem diz para Moshe: chama o teu irmão Aharon que ele vai te explicar. Foi Aharon que convenceu Moisés que aquele fogo era Deus.
Então, porque ele convenceu Moshe que aquele fogo era Hashem, Deus falou, enquanto Aharon estiver vivo, nunca vai faltar fogo. E o maná? O maná era mérito de Moshe. Por quê? É simples. De onde vinha o maná? De cima para baixo. Quem é de todo o Israel que foi em cima do Sinai para pegar algo que descia de cima para baixo, que é a palavra que alimenta? Foi Moshe. Então, o maná era um presente, um regalo de Hashem para o povo por causa de Moshe. Você tem que caminhar com pessoas que têm crédito com Deus. Você tem que caminhar com pessoas que têm mérito, zehut. Se você andar com pessoas que não têm zehut, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter a água que você precisa, nunca vai ter o fogo que você precisa, e o maná que desce todo dia como providência também não vai aparecer. Olha o que acontece, aquela mulher bebe daquela água, e a Torá não diz que encheu o balde dele, eles foram bebendo água, não. Eles venceram aqueles 40 dias, chegaram no Egito, e aí a Torá vai dizer que a mãe casou ele com uma mulher egípcia e deu continuidade. Talvez você não saiba, mas hoje houve um período no Egito antigo que houve um faraó que aboliu a adoração a vários deuses. Um faraó fez com que o Egito fosse, por um período do tempo da sua história, monoteísta. Agora, tudo bem. Eu termino agora dizendo. Séculos... Pode ir? Séculos depois da história de Agar, para dizer milênio, parece-me que uma história se repete. Olhe para mim. Lá no Bet Melachim, o segundo dos reis, não, o primeiro dos reis, Aleph Melachim, diz que Israel estava pervertido e precisava de uma chuva. Estou falando de ida e vinda, eu falei. Yosef saiu de Canaã, foi para o Egito, depois os ossos voltaram para Canaã, e agora olha a contramão, Agar saiu do Egito, foi para Canaã, e agora voltou para o Egito. E agora essa techuvá, a força da techuvá diz que Hashem quer que o seu altar seja construído em Aleph Melachim, levanta Eliyahu a nave. Você conhece a história, ganha o tempo, ele bate de frente com aquela mulher, como era o nome dela mesmo? Jezabel. Ele bate de frente com Jezabel, vence Jezabel no primeiro páreo, mas no segundo Jezabel disse, eu vou matar Eliyahu. Ele tem medo, e o que ele pensa? Olhe para mim, ele pensa assim, eu preciso voltar para Horebe. Por que Eliyahu não foge para o norte, para as colinas de Golam, mais perto? Por que Eliyahu não vai em direção da Síria, mais perto? Mas do lugar onde ele está, ele quer ir para Horebe. Por que ele quer ir para Horebe? Ele quer ir para Horebe, no sul, porque ele sabe que a montanha é sagrada, foi lá que a Torá desceu. Ele pensa assim, vou me esconder de Jezabel. Existe uma cordilheira de montanhas que ela nunca vai ir. Qual? A montanha sagrada onde a Torá foi dada. Então, o teu inimigo, quando quer te perseguir, ele conhece todos os esconderijos que ele mesmo criou. Você não deve nenhum deles. Só existe um lugar que o seu inimigo não vai te alcançar. É justamente no lugar onde a Torá está ou foi dada. Por isso que Eliyahu quis fugir para Horebe. Vou terminar. Do lugar onde Eliyahu estava até o Horebe, o texto sagrado diz que eram 40 dias de caminhada. A Torá também, o texto sagrado também vai dizer que entre Eliyahu a nave e Horebe tem um deserto chamado Beersheba. O mesmo de Agar. Ele estava exatamente milênio depois, no mesmo lugar que Agar estava, no mesmo lugar que Abraham estava. E agora ele olha para o sul e diz, vou fugir para Horebe. Olha o que ele vai fazer. Ele entra em Beersheba sem saber o que Beersheba poderia fazer com ele. Então, o texto sagrado diz que ele anda, ele começa a perder água, e o texto sagrado diz
que Elias fica transfigurado, perde para si a morte, ele estava com a cabeça fora do lugar. Por quê? Porque estava desidratando, estava perdendo os seus sentidos. O que ele enxerga no meio do deserto? Um único arbusto baixinho. E diz, eu vou deitar ali naquele arbusto, vou chorar e vou pedir para Deus me matar. Muito bem, você conhece a história, ele vai já sem sentido, porque aquele deserto está esvairindo com todo o líquido do seu corpo, ele se deita ali. E ele é acordado por quem? Justamente pelo anjo do arbusto. O resgatador do deserto. O anjo do cajado que faz água aparecer onde não tem. O texto sagrado diz que ele toca em Eliarro e fala para Eliarro assim, come desse pão que eu assei para você agora. Não é destes pães, é singular, é deste pão. E ele diz mais, bebe desta água, porque a força dessa água vai fazer você caminhar 40 dias, até você chegar onde você tem que chegar. O texto diz que ele bebeu daquela água, e uma força sobrenatural saiu dele, entrou nele, como se a Shekinah viesse sobre ele. É como se algo sobrenatural viesse sobre ele. Não estou falando de uma água como H2O líquida. Estou falando de uma água que poucos experimentaram. Eu não estou falando da mesma água da mulher samaritana. Estou falando de uma água que, apesar dela estar na beira daquele poço puxando todo dia, ela nunca tinha bebido. Por quê? Porque Yeshua diz o que para ela? Essa água sua você não resolve, você vai tornar a ter sede. Mas tem uma água. Água que eu dei para Ismael. Água que eu dei para Eliarro. E que se eu der para você, nunca mais você vai ter sede. É uma água que não se bebe com a boca. Que não se sente com a língua. É uma água que talvez vamos passar 10, 20, 30 anos rezando. Ou talvez a vida inteira. E nenhuma gota dela será sobre nós. Porque só tem uma coisa que vai nos garantir de que sejamos alcançados uma única vez. Não é todo dia que a gente vai beber, não. É uma água que, se nós beber uma única vez, já resolve a vida inteira. É aquele milagre que, se Deus fizer uma única vez, não precisa fazer nunca mais. É uma água que é garantida para aqueles que têm a promessa da continuidade. A sua responsabilidade é essa. Não morrer e levar a sua história para a sua sepultura. É ter alguém para dar continuidade. A sinagoga de Jerusalém morreu, mas ela está viva aqui. Porque o Joshua foi e deu continuidade. Ele não apareceu lá de paraquedas, ele foi lá porque a Shem já sabia que aquilo tinha um prazo de validade, que aquilo precisaria ter uma continuidade, e ela vive aqui. É a continuidade, é a brachot da continuidade. É a condição de beber uma água que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu quero lhe dizer uma coisa, você acha que isso daqui é uma keilat, é uma kahal, é uma sinagoga, é um templo, bote o nome que você quiser. Mas eu vou lhe dizer, nessa noite, que isso daqui é um arbusto no meio do deserto. Que você passa 6 dias da sua vida lá fora, peregrinando sob o sol castigante da luta, da provação, de tudo quanto é problema. Mas quando você chega aqui tem sombra. E aqui tem cajado que faz brotar no meio dessa areia que você pisa, causticante, uma água que te dá força para passar a semana inteira atravessando esse deserto de novo até chegar outro Shabat e você vir aqui beber. Se não é a força desse mensageiro, se não é a força desse cajado, se não é a sombra dessa árvore, a gente morre no deserto. Porque se for ver mesmo, se fosse por nós mesmos, a gente não aguentaria mais nada. E por que a gente aguenta? É porque uma gotinha d'água vem na nossa boca e a gente consegue força para continuar atravessando. Eu encerro para vocês que estão aqui, para você que me assiste, dizendo uma palavra. Hoje
Hoje começa uma contagem de 40 dias. 40 dias de travessia. 40 é um número importantíssimo para nós. Para quem não sabe, o número 4, o número 10, o número 40 são números importantes. E eu vou dizer uma coisa: esses são os últimos 40 dias de luta e de provação que você está passando. Hoje você está bebendo uma gota dessa água e você vai atravessar e você vai chegar onde você tem que chegar. Amém? Que a Hashem abençoe todos vocês. Baruch Hashem. Som. E Baruch Hashem. Que mensagem, né? Baruch Hashem. Quem entendeu, quem estava ligado no mistério, idas e vindas, chuvá atrás de chuvá. Enquanto ele estava ministrando, eu me recordei, o louvor pode subir? Eu me recordei de que depois que Eliyahu Hanavi bebe da água de fato, que o Malach, o mensageiro, e vejam que esse Malach, esse mensageiro, esteve presente com Agar, fazendo brotar água, esteve presente com Eliyahu, fazendo também brotar água. Yeshua anuncia que ele era o Malach, o mensageiro de Hashem. E o mesmo Yeshua, de fato, deu uma água diferente para a samaritana. E quando Eliyahu Hanavi toma dessa água e se fortalece, Hashem dá para ele apenas um endereço e o título de alguém. Hashem fala para ele: vai para Sarepta, que lá terá uma viúva. E essa viúva vai cuidar de você. A pergunta a se fazer é: qual era o nome da viúva? Hashem não fala o nome da viúva. Num período de seca de Israel, porque Eliyahu Hanavi tinha profetizado e fechado os céus. E a gente sempre fala aqui, né? Profeta que é profeta não só abre céu, ele fecha também. Tem muitos aí fora que só sabe, entre aspas, abrir céu. Mas profeta que é profeta, ele tanto abre quanto fecha. E ele recebe essa mensagem de Hashem, e aquele pão, de fato, aquela água, capacita ele para uma jornada de 40 dias até Sarepta. E ele chega em Sarepta, imagina agora um episódio. Quantas viúvas haviam em Sarepta devido à seca que tinha assolado Israel? Quantas pessoas não haviam ali que havia perdido seu marido e que estava na mesma situação da viúva, com dívidas? A viúva estava prestes a ser escravizada, porque segundo a Torá Sagrada, aquele que não consegue pagar as suas dívidas é levado como escravo, como nós vimos na Parashá Mishpatim. E ela desesperada, o profeta chega. E o profeta pensa: e agora? Qual viúva? Hashem não falou o nome da viúva. Mas Elias, profeta, Elias, o tisbita, Elias, o gileadita, sabia como achar esse teste. Sabia como aplicar esse teste. O mesmo teste que Eliezer aplica em Padam Aram quando estava trazendo uma esposa para Yitzhak Avinu. O mesmo teste que Avraham Avinu passou por sequências e sequências. O que eu costumo dizer que é o Hesed Nisayon, o teste da bondade. Eliezer, quando chega na beira do poço de Jacó, ele faz uma conexão com Hashem e diz: aquela que usufruir Hesed. E o Hesed, quando você olha para o Etzraim, ele está na coluna direita. É uma sefirá que nós chamamos de uma sefirá masculina. E não tem nada a ver com homem, com mulher, com macho e com fêmea. É masculino porque é no homem que paira o dar, a semente. E todas as sefirot do lado esquerdo da Etzraim é chamada de sefirot da esquerda, ou sefirot feminina.
Porque, não, novamente, não tem nada a ver com homem e com mulher, com macho e com fêmea, e sim porque a mulher recebe. Então quando você olha para Etz Chaim, para a árvore da vida, todas as colunas da direita está conectado com a doação, com dar, com a ação, com fazer, com progressão, com avançar, com progredir. E as colunas a coluna da esquerda, a sefirot da coluna da esquerda, está ligado com a retenção, está ligado com pisar no freio um pouco. E as pessoas à primeira vista pensam, então todas as sefirot do lado esquerdo é ruim. Não. Tem horas que nós precisamos tirar o pé do freio, o pé do acelerador. Tem horas que nós precisamos reter algumas coisas. Porque quando você é uma pessoa que se torna muito avante, para frente, progressista, por assim dizer, uma hora você cansa. É por isso que existem mandamentos positivos e mandamentos negativos. Quando você cumpre uma mitzvah ta'aseh, um mandamento positivo, isso está te avançando. Vai, faz, recita o Shema, movimento o lulav, vai. Porém, as mitzvot negativas, lo ta'aseh, opa, não faz, opa, tira o pé do freio. Segura um pouquinho aqui. Então Elias, o profeta, ele imagina esse teste na cabeça dele. Já sei. Para a mulher que eu pedi, e numa situação de crise dessa, fome, miséria, que Israel sempre foi um polo de bênção para outras nações. Se Israel estava em escassez, imagina Sarepta, imagina a Síria, imagina os países vizinhos. Então numa cidade do Líbano, então num local desse, imagine agora, o que você tem na mão? A viúva fala, um pouco de farinha, um azeite, alguns gravetos, que eu vou fazer aqui, para eu e meu filho comer e esperar a morte, que não tem mais nada. Agora ele Yahuanavi aplica o teste, então me dá, assa esse bolo para mim. A viúva, sem pestanejar, ela faz. E o Tanar diz que os três comem junto. Eu já falei disso aqui, né? Se tiver em algum lugar aí que lançarem o voto da viúva, cuidado. Porque o voto da viúva, ela deu a farinha e o azeite, mas ela comeu junto com o profeta. Os caras lançam voto aí, depois você fala, apóstolo, pastor, deixa eu comer junto aí também. Tem gente que faz o voto de entregar o Isaac, né? Entrega o Isaac, na hora que você for embora, não o Isaac, né? O Isaac Itzak, né? Entrega o Isaac, mas Abraão Avinu voltou com o filho. Tem que tomar cuidado com isso aí. Então depois deles comerem juntos, o profeta fala, entra para dentro e fecha a porta. Olha isso. Porque tem horas na vida da gente que os outros de fora não podem estar sabendo os milagres que estão acontecendo. Por isso que você tem que fechar as janelas, as portas da sua vida. Mas o cerne disso tudo é que a viúva reconheceu a Kehuná. O que é Kehuná? O sacerdócio. Poucos sabem disso. Yahuanavi é uma figura mística. Uns dizem que ele é de fato um Malach, um anjo que caminhou por essa terra. Outros vão dizer que ele é a continuação de Pinhas, Finéias, aquele que matou Zimri e Cosbi, que ele viveu tantos anos, porque Pinhas, quando mata Zimri e Cosbi, ele recebe uma brachá do próprio Kadosh Baruch Hu. E aquela brachá, os nossos sábios dizem que concedeu a ele longevidade. E que então, Yahuanavi é o mesmo que Pinhas. E a terceira opinião é que de que Yahuanavi era um Cohen, um sacerdote, que foi discípulo de Aías, o Silonita. Aías era nada mais nada menos do que neto do grande sumo sacerdote Eli, com os filhos Rofini e Finéias. Então, Yahuanavi, nele pousava o que chamamos de Kehuná. E o que é Kehuná? O sacerdócio. Quando ele pede um pouco o bolo assado, a viúva entendeu. E aquela viúva não era uma viúva que era uma gentia. Aquela viúva era uma israelense, uma judia, que estava morando em Sarepta. Porque se não fosse do entendimento de Torá, com o entendimento principalmente da Parashá Vaikra, que nós vamos estudar semana que vem, ela jamais entregaria o último pedaço de bolo.
jamais entregaria bondade, jamais passaria nesse teste. Então, quando ela percebe o que estava em jogo e percebe aqui Runá, o sacerdócio, sem pestanejar, ela come junto com ele aquele bolo de farinha. Nada mais, nada menos, aquela viúva entrega para o Cohen, para o sacerdote, o que nós chamamos em língua hebraica de Korban Minha. A sua Bíblia traduziu como oferta de manjares. E onde entra a oferta de manjares? Ela entra em algumas ocasiões, principalmente quando a pessoa não tem condição de oferecer um sacrifício de boi. Porque os sacrifícios, seja para Korban Hatat, para pecado, ou até mesmo para Shelamim, ofertas pacíficas, os sacrifícios eles tinham escala. E eu acho isso bonito na Torá. O Eterno fala assim: você tem boi, você pode oferecer um boi. Não tem a condição financeira muito avantajada, oferece um caprino. Não pode oferecer um caprino, um casal de pombo, de ave. Não pode oferecer um casal de pombinhos, de ave. Então você vai oferecer Korban Minha. E como era feito isso? A pessoa que oferecia isso no Beit HaMikdash, no templo, ela mesma era responsável de amassar a farinha com azeite. Não eram os Kohanim que faziam isso, não, era ela que juntava a farinha, juntava um azeite numa parte específica do Beit HaMikdash, do templo, e ela mesma faria aquilo, e depois ela tirava como é que é o nome? Lembra o nome? Não. Tem um nome para esse movimento que o sacerdote fazia, com os 3 dedos assim. A medida que ele tirava era um kzait, mas é mais do que um kzait. Ele colocava as mãos, tem um nome para isso em hebraico. Oi? Não, não faz movimento. Oi? Não, sem chutar. Ele colocava as mãos aqui, ele não pegava uma mão cheia, ele pegava as mãos dentro da massa, que a pessoa que entregava o sacrifício de Minha, e com os 3 dedos ele fechava assim. O que estava ali, de fato, aí ele assava aquilo lá e dava continuidade na oferta que a pessoa iria entregar. E aquela oferta era comida tanto pela pessoa, compartilhada com os Kohanim, porque os Kohanim, os sacerdotes, teriam que comer do Korban Minha. Então aquela viúva, quando nota aquele famoso ditado: se eu não posso ir até o Beit HaMikdash, Hashem trouxe o Beit HaMikdash até mim. Eu não vou perder a minha oportunidade de fazer aquilo que eu fui ensinada desde pequenininho. Porque Eliarro faz algo extraordinário alguns momentos antes da cena de Sarepta. A pergunta a se fazer é... Continua, meu filho, não para não. A pergunta a se fazer é... Será que Eliarro Hanavi tinha autoridade de sacrificar no Monte Carmelo, tão longe assim do Beit HaMikdash, tão longe de Judá? Será que ele teria essa autoridade? Porque a Torá proíbe, a Torá diz que não pode nenhum sacrifício ser feito fora do Har Abayit, fora do monte do templo. E por que de fato Eliarro Hanavi faz o sacrifício no Monte Carmelo e nada é imputado sobre ele? Justamente por causa daquilo que ele faz antes de orar. O texto diz que ele manda cavar uma canaleta em volta da onde estava sendo o altar. E essa canaleta vinha até mesmo na altura, na profundidade, até metade da canela. Então o que ele faz? Ele joga a água ali em cima do sacrifício que ia ser consumido, que desce para o altar depois de reparado e enche a canaleta toda. O Midrash vai dizer que a medida dessa canaleta era exatamente 100 amot por 50 amot. Ou seja, 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Exatamente a medida do tabernáculo. Eliarro Hanavi traz as medidas do tabernáculo para aquele local, e depois da sua oração o fogo desce e consome o sacrifício. Então agora ele está perante quem? Como foi pregado aqui. A partir daquele momento a Shekhinah passa onde? Para ele. Quando ele é abastecido e fortalecido pelo Malach, porque os nossos sábios dizem que a tristeza repele a Shekhinah. Por isso que a Shekhinah foi com Yosef, como foi pregado aqui, e não ficou com Yaakov. Porque Yosef, de fato, quando é transferido, apesar de todos os testes, aflições, você não vê em nenhum momento Yosef Hatzadik reclamando ou murmurando com Hashem.
Yaakov já ficou triste. Então, a mesma água que abastece Eliarro a nave, fortalecendo todas as suas estribeiras, por assim dizer, fortalecendo todo o seu eu, a Shekinah paira novamente e agora chega em Sarepta. E a viúva de fato reconhece isso, essa Keruná. Qual foi o resultado? Muitos e muitos jarros de azeite para o milagre. Yeshua dá o segredo para isso. Yeshua fala assim: o que a tua mão direita fizer, não deixe que a esquerda fique sabendo. Esse texto vai muito mais além do que apenas a literalidade de você fazer as coisas e anunciar para as outras pessoas. Yeshua era um cabalista nato. O que ele estava querendo dizer com isso? Quando o Hesed, mão direita, for entrar em atividade, para tzedakah, para tirumá, para maaser, para dízimo, para qualquer área que envolve a sua vida financeira, quando o Hesed, a mão direita, entrar em ação, não deixe a mão esquerda, porque a única coisa que a Gevurá não pode reter é a bondade para tzedakah. Porque se a Gevurá retém a bondade da tzedakah, então na verdade ela não está fazendo o papel de Gevurá do lado positivo. Ela começa a fazer o trabalho de Gevurá, do que chamamos em hebraico de Sitra Achra. O que é Sitra Achra em hebraico? O outro lado. Lembra que nós já explicamos isso? O que é bondade? Dar, não é isso? Você pode ter a bondade restabelecida de fato pela Etzraim, nesse mundo que nós vivemos, mundo espiritual na presença de Hashem, mas você também pode ter a Hesed Sitrachra, por exemplo, um traficante que dá drogas de graça para viciar as pessoas. Não é um tipo de bondade isso? O dar, o receber. Por exemplo, o Irã, que financia o Iêmen, o país, um dos países mais pobres do mundo, com armas nucleares, com várias coisas. Mas o Irã não poderia financiar com cesta básica, com comida e comida, não, mas financia com armas nucleares. O que é isso? Hesed, dar, porém de Sitrachra, do outro lado, não do lado positivo. Então quando Yeshua diz: o que a mão direita fizer, não deixe a mão esquerda ficar sabendo. Por isso hoje eu te convido a preparar a sua melhor oferta, a preparar a sua tzedakah. Não deixe que Sitrachra, o outro lado, impeça-te de receber o milagre que está para chegar. Quem ficou atento na mensagem? Quantos dias? 40 dias. Quantos dias dá de hoje a 40 dias? Deixa marcado e registrado isso, que eu tenho certeza que muitos testemunhos vão ser contados. Mas eu preciso movimentar o mundo físico. Eu preciso movimentar aqui embaixo, para que de fato o mundo espiritual se movimente, como um liquidificador. Movimenta a hélice aqui embaixo e em cima um turbilhão, para que então possa se fundir em um só. Aqui na frente, dinheiro em espécie, débito, crédito. O Pix está sendo colocado ali nos televisores, e você de casa também está convidado a nos ajudar, pois essa sinagoga precisa da sua ajuda. Meshuva Adonai Yeshiva Zion Ahinu Kechol Mi Azimale Tzchok Pinu Ulshonenu Yo
Estenda suas mãos para cá. O reino velo reino chetevregotano in rorma. Possa ser da tua vontade soberano do universo abençoar com sabedoria o fruto das mãos dos nossos queridos e amados irmãos que aqui ofertaram, entregaram as macerotas, os dízimos, que aqui lançaram as respectivas sementes. Pai, nós te pedimos que o Senhor prospere os teus filhos, abençoe-os poderosamente, multiplicando essas sementes 70 vezes 7. Que o eterno Deus de Israel conceda-vos atzalará, sucesso, ve'abrahot e bênçãos em todas as áreas das vossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach Venomá. Amanhã nós temos aqui cedo, às 8h30 da manhã, o serviço de Shaharit Shabbat com a sequência da Avodat Torah. Fazemos um intervalo breve de meia hora para um café. Voltamos com a ministração da Parashat HaShavua, da porção semanal. Depois temos o Kiddush, temos o almoço. Retornamos com o Birkat Amazon e um serviço de Minhá. Depois mais um shiur sobre Mussar, sobre ética. Depois fazemos um outro intervalo para a Seudat Shelishi, a terceira refeição do Shabat. E então voltamos com o encerramento, com mais um estudo. Amanhã nós vamos fazer um Halel aqui com as músicas de Pessah. Por que é importante você saber as músicas de Pessah? Porque a Haggadah tem essas palavras, essas frases que nós precisamos falá-las para que possamos de fato viver a libertação de Pessah, assim como os nossos antepassados viveram. Como muitos, creio eu, que 101% dos que nos assistem, dos que aqui estão, não, 99%, porque só tem um aqui que nasceu no judaísmo. Tem os menininhos, né? Esqueci de contar as crianças. Então, 80% dos que aqui estão, que nos assistem, não nasceu na religião. Por isso nós precisamos correr atrás do tempo para aprender as músicas. Nós precisamos falar aquilo que está escrito. E esse ano eu creio que vai ser um Pessah sobrenatural e diferente. Por quê? Nós vamos fazer em forma de musical. Musical. Não tem que cantar as músicas do Magid, por exemplo? Tem que cantar. Magid é o que? É a narrativa, é a parte mais extensa do Seder. Aqueles que já têm aí 10, 8 anos de judaísmo, sabem que chega na parte do Magid, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fazer o quê? Dormir, murmurar, abrir boca. Então o que nós vamos fazer? Uma orquestra e tudo cantando, né? Faz as perguntas e depois por quê? Por quê? Essa noite é diferente. Porque nós éramos escravos. E aí vai indo, se envolvendo com todo mundo. Por isso vai ser o Pessah esse ano sobrenatural, diferente. Em forma de cantata, desenrolada, desenvolvida. Em forma de musical. Por isso você precisa saber. Agora é hora de colocar em prática. Aprender as músicas de fato, que vai nos acrescentar alguma coisa, do que aprender forró do Zezinho. Amém? Então amanhã a gente vai soltar algumas músicas para que a gente possa aprender a cantar. Eu vou ensiná-los. E Bezrat Hashem, daqui 2 semanas estaremos comemorando o Pessah. Amém? Que o eterno Deus de Israel vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem.
Shalom, shalom, Yerushalayim. 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 Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom,